Olá pessoal, mais uma videoaula. Essa videoaula eu vou passar a resposta do exercício da nossa segunda prova, da segunda etapa. Tá? A prova foi essa aqui, onde tiveram duas questões, tá? De múltipla escolha e uma questão prática utilizando o simulador lá que a gente vem trabalhando, PEC 3. Primeiro eu vou explicar as duas questões. A primeira questão, ele relata aqui que existe uma empresa que possui uma classe de endereço, tá? Uma classe C, onde utiliza a máscara do valor 255.255.255.224 e pede para definir as suas sub-redes. Aí ele pergunta quantos equipamentos pode estar conectado nessa sub-rede. Lembrando que ele quer saber só os equipamentos que estão conectados, tá? Utilizando a fórmula lá, tirando o primeiro de rede e o último do broadcast. Então vamos resolver essa questão aqui. Trabalhando com esse endereço aqui, essa máscara, a gente já consegue visualizar aqui. Eu botei a máscara aqui, 224. Então eu quebrei o terceiro octeto, o quarto octeto do IP. O quarto octeto do IP, que é uma classe C, por padrão, para a gente criar uma sub-rede, a gente já é sabido que a gente tem que trabalhar com quarto octeto. Então eu quebrei esse quarto octeto, tá? Coloquei as posições de cada bit ordenada, o último bit vale 128, né, da esquerda, e o da direita vale 1. São 8 bits, e fui colocando, transformando o que é bit da esquerda para a direita, para transformar em sub-rede. Onde era 0 eu coloquei 1. Então eu coloquei 1 no bit que equivale ao 128, que é o 2 elevado a 7, o 2 elevado a 6, que equivale a 64, e o 2 elevado a 5, que é o 32. Esses 3 bits somados, eles vão me dar esse valor aqui dessa máscara aqui, 224. Tá? Então, ó, 128 com 64, 192 com 32, 224. Então é a máscara que foi definida no exercício lá, 255, 255, 224. Tá? Através da fórmula que a gente vem utilizando, a gente consegue, tá, identificar quantas redes, ou melhor, quantas sub-redes serão criadas e quantos hosts para cada sub-rede dessa. Tá? Peguei a fórmula, peguei a base binária e elevei a quantidade de bits que eu utilizei para criar a sub-rede. 2 elevado a 3, 8. Então, dentro dessa nova máscara, dessa máscara que ele definiu lá no exercício, eu consigo criar 8 sub-redes, correto? E quantos hosts, ou melhor, quantos equipamentos eu vou ter dentro de cada sub-rede dessa? Eu vou pegar esse mesmo exemplo, só que em vez de botar 1, eu vou botar a quantidade de zeros que sobraram. Tá? Que essa quantidade de zeros vão ser, tá, a resposta de quantas máquinas eu vou ter dentro de cada sub-rede. Então, eu vou pegar a base binária e vou elevar a quantidade de zero. Me sobraram 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, 32. Porém, 32 é a quantidade máxima de cada host que eu vou ter dentro de cada sub-rede. Tá? Só que o exercício pede a quantidade de equipamentos que eu posso estar instalando dentro da sub-rede. Equipamentos que vão funcionar. Tá? Também já é sabido que a gente utiliza uma fórmula, porque de cada sub-rede, tá, a gente vai extrair o endereço da rede e o endereço de broadcast. Então, a fórmula é essa aqui. É 2 elevado a n, que é a quantidade de zeros lá que eu vou ter, menos 2. Esse menos 2 seria tirar o endereço da rede e tirar o último endereço que é de broadcast. Esses dois endereços, eles não vão estar sendo utilizados dentro da rede para comunicação de equipamento. Tá? Então, eu utilizando esses dois, tá? Utilizando a fórmula, 2 elevado a 5 vai dar 32 menos 2, 30.
Então, a quantidade de equipamentos que vão estar instalados dentro de cada subrede, tá, conectados, serão 30 equipamentos. Então, a nossa resposta lá da prova seria a resposta C, e não é como muitos responderam, correto? 32 seria a quantidade máxima de equipamentos dentro de cada subrede, mas aqui ele quer a quantidade de equipamentos que estão conectados nas subredes, que vão funcionar dentro da subrede. Então, no meu caso aqui é 30. Tá? Então, a resposta aqui seria 30. Já a segunda questão, ele dá que uma estação possui um determinado endereço IP, ele atribui um endereço qualquer aqui, e atribui para esse endereço essa máscara aqui. Tá? Uma máscara de uma classe C também, onde a gente vê que não é uma máscara padrão, ou seja, aqui é uma máscara de uma subrede, foi criada uma subrede. Tá? Então, através desse endereço aqui, ele quer saber, tá, a qual subrede esse endereço pertence, esse IP aqui. Então, vamos lá. Eu já tenho o endereço e a máscara. Então, eu peguei a máscara e trabalhei essa máscara aqui, ó. Peguei a máscara, utilizei a mesma lógica que eu utilizei no exercício anterior. Peguei lá o octeto, que é o quarto octeto, que a gente está trabalhando com uma máscara C. Peguei esse octeto aqui e fui criando, né, dentro do octeto, eu já sei que é uma subrede, eu fui colocando o que é 0, transformando o que é 0 em 1, até chegar ao meu valor da minha subrede lá. Então, eu utilizei a mesma lógica lá. Peguei da esquerda para a direita, fui ativando lá. O que era 0, eu botei 1. Então, ó, o último bit lá, no caso, o primeiro da esquerda para a direita, que é o 2 elevado a 7, eu coloquei 1. 128. O 2 elevado a 5, desculpa, a 6, eu botei 1. Então, esses dois bits ativos, eles me dão a soma de 192. Se eu já cheguei a 192, então eu paro de pedir emprestado. Tá? Aqui a minha subrede já chegou no padrão que eu quero lá, no caso, no que o exercício está pedindo lá, 192. Eu utilizando a fórmula lá, eu vou saber que essa máscara aqui, ela vai me dar condições de eu fazer 4 subredes. Tá? E quantos hosts vai ter para cada subrede dessa aqui? Tá? Eu já sei que eu vou ter 4 subredes, tá? E vou ter, utilizando a mesma fórmula lá, eu vou ter o quê? 2 elevado a 6, que são 6 zeros. Eu vou ter 64 hosts totalizando a minha rede, tá? Para cada subrede. Então, eu vou ter 4 subredes, onde cada subrede vai ter 64 hosts. Correto? Só que o exercício, ele pede para você identificar esse endereço IP e qual subrede ele pertence. Então, para a gente identificar esse endereço aqui, tá, é necessário que a gente construa a tabela de cada subrede. Eu sei que vão existir 4 subredes, eu já crio aqui uma tabelinha com 4 subredes, onde eu vou ter que construir o endereço dessa primeira subrede, o primeiro endereço de host, o último endereço de host e o endereço de broadcast de cada subrede. Então, a minha primeira subrede, ela vai variar, tá? A gente já sabe que a primeira subrede sempre vai começar do 0, então eu vou pegar o endereço que ele me deu IP lá, que é 192.68.1.0, que vai ser o primeiro endereço da rede. O primeiro endereço válido vai ser o 1, depois do 0 vai ser 1. E o último endereço dentro dessa rede vai ser o 62. E o endereço de broadcast o 63. Se a gente observar aqui, tá, essa subrede aqui, ela vai ter essa proporção aqui de endereço. O 00, que é o primeiro endereço, o 01, que esse 1 aqui representa o bit ativo lá, que é o segundo da esquerda para a direita, que é o 64. Depois vai ter um 0, que é o primeiro da esquerda, que é o 128. E depois os dois ativos, que é o 92, que vai dar exatamente as 4 subredes. Para cada subrede dessa aqui, nós temos dentro dela
64 hosts distribuídos para cada subrede, logicamente dentro de uma ordem. A minha primeira subrede vai seguir uma ordem de número IP, a minha segunda subrede outra ordem, a terceira outra ordem e a quarta outra ordem, até completar os endereços totais dentro da classe lá, que é finalizando o broadcast 255. Quando isso aqui fechar em 255, é o final da minha rede, ou melhor, da minha subrede. Então, naquele endereço lá da prova, se a gente vê na tabela aqui, ó, ele está como ponto 11. A gente vai verificar na tabela e vamos identificar aonde esse endereço está sendo distribuído dentro desse universo aqui. Se a gente observar aqui, ele está na primeira subrede. Ó. A minha primeira subrede vai do 1 ao 62. Então, esse endereço ponto 11, né? O ponto 11, esse endereço aqui, ele vai estar classificado na minha primeira subrede. Correto? Nesse mesmo exemplo, suponhamos, se eu na minha prova lá tivesse o endereço 192.168.1.200, qual endereço, qual subrede esse endereço pertencesse? Né? Qual ele pertenceria aqui dentro desse universo aqui, o ponto 200? É só olhar aqui na minha tabela, a tabela já está montada, eu vou olhar a ordem. Se é o 200, ele só pode estar na quarta subrede, porque a minha primeira começa no 192 e vai até o 254. Então, ele está nesse universo aqui, do 193 ao 254. Então, o ponto 200 lá, ele pertence à quarta subrede. Tá? Para a gente identificar isso, a melhor forma é construir a tabela, tá? Construir essa tabelinha que eu acabei de construir aqui, para a gente poder identificar a que rede o IP que está pedindo lá pertence. Tá? Com isso aqui, eu encerro essa videoaula, tá? Identificando aqui a resposta dos dois exercícios. Na próxima videoaula, eu vou fazer, tá? Montar no simulador de rede a resposta do exercício de rede lá no simulador, porque essa videoaula vai ficar um pouco grande, eu não vou poder ir lá colocar lá no blog lá. Então, na próxima videoaula eu vou criar e vou fazer a simulação da rede lá. Então, até lá, galera.